Caros amigos, então, conforme prometido, vamos iniciar nossa revisãozinha, que aí vocês vão ter tempo também de assistir essa revisão. Ah, é, queria conversar com vocês um pouquinho, né? Então, a gente vai ter dois momentos. Esse primeiro de revisão, que daí faz parte daquilo que a gente já passou para vocês, e aí eu vou compartilhar aqui o documento para a gente lembrar de algumas coisas. Gente, algumas coisas importantes, tá? Todos os exercícios que foram feitos, isso eu já tinha sinalizado para vocês em aula, eles são importantes, revisem por eles, tá? Então, eu queria muito ter estado presencialmente com vocês. Infelizmente, eu tive um incidente bastante grave familiar, a gente ainda está se organizando, e... mas isso não vai impedir, então, que a gente faça a nossa revisão. Vamos lá. Gente, vocês vão lembrar que quando a gente viu o Código Civil, né, quando nós entramos em direitos da personalidade, nós tratamos, né, iniciamos, inauguramos aí a estrutura do Código Civil e tratamos nossos artigos iniciais, né? E aí vocês vão lembrar que o nosso primeiro artigo dizia que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Então, o que que essa primeira questão nos remete, né? O que que ela nos traz aqui para a gente começar a pensar? Ela nos traz justamente os conceitos de pessoa, de capacidade e de ordem civil, né? Que foi dentro da estrutura daquilo que nós tratamos. Sobre esse conceito de pessoa em especial, né? Vocês vão lembrar que nós falamos que existem dois tipos de pessoas. Então, a natural, que normalmente são chamadas de pessoas físicas, né? Até porque sabemos que hoje as pessoas físicas também podem advir da estrutura artificial, e a pessoa abstrata, que na verdade é algo que já acontecia, que já existia dentro da sociedade e que então se configurava uma coletividade organizada e por isso se trouxe a nomenclatura de pessoa jurídica. Sobre as pessoas físicas, nós já tratamos, sobre as pessoas jurídicas nós vamos tratar. Mas a grande questão, né, o grande ponto que vai diferenciar é que, via de regra, o Código, quando fala no seu artigo 1º sobre a questão da capacidade de direitos e deveres, ele está tratando de pessoa. E quando ele trata de pessoa, ele está se referindo ao ser humano, né? Então, tem um primeiro momento onde ele reconhece a existência da personalidade, e vocês vão lembrar disso, pelo simples fato de nascer com vida, após a primeira respiração. E depois disso, ele vai estabelecer um critério, primeiramente biológico, né? E depois outros critérios que nós vimos também quando falamos em capacidade, para estabelecer se essa pessoa é plenamente capaz ou não. E aí a gente já se alerta de uma primeira questão, né? Que todas as pessoas naturais ou todas as pessoas físicas, pelo simples fato de nascerem, elas já nascem com personalidade jurídica. E elas já adquirem personalidade jurídica. E mais, com isso, elas já se tornam capazes de direito, embora elas não sejam capazes de fato. A grande diferença que a gente vai ter aqui, então, é que as pessoas físicas são pessoas. Podem ser consideradas, por exemplo, pessoas físicas animais, pets, falamos disso, né? Isso é uma das questões super importantes, ó. Vamos lá. Não pode, né, gente? Sabemos que a gente pode, por exemplo, fazer uma doação para pets, seja em vida, seja pós-morte, né? Mas para uma pessoa, para que ela faça os cuidados com esses pets. Mas nós não podemos, né, não podemos considerar esses pets como pessoas ou como sujeitos de direitos e deveres na ordem civil. Então, cuidem isso é bem importante. E a grande diferença que a gente vai ter aqui é justamente que as pessoas físicas, então, são os seres humanos, são as pessoas, e as pessoas abstratas são uma configuração, uma ficção jurídica, ou seja, uma configuração que a lei deu
para um conjunto de pessoas organizados e para fim de caracterizar aquilo que já existia dentro da sociedade. O segundo grande ponto está ali, ó, para a gente relembrar, a questão da capacidade. E aí, de novo, voltamos para o nosso Código Civil. Quando falamos na capacidade, é a aptidão genérica de se ter, de se adquirir direitos e deveres na ordem jurídica. Ou seja, eu nasci com vida, de imediato eu tenho personalidade jurídica, e de imediato eu tenho capacidade de direito, ou seja, eu posso gozar direitos e deveres. Mas para que eu possa exercer de maneira plena esses direitos e deveres, ou seja, para ter capacidade plena, eu preciso ter o que chamamos de capacidade de fato ou de exercício. Gente, não esqueçam o que eu disse para vocês, lembram? Vale aqui a questão da vontade. E a vontade não é do legislador, a vontade é da pessoa. Então, a capacidade, ela está defendendo, a legislação pretende defender ou proteger a manifestação de vontade válida. Qual o exemplo que nós temos ali pelo artigo 4º, né? No artigo 4º, nós sabemos que são incapazes relativamente para certos atos, ou seja, pessoas que precisam ser assistidas, né? Precisam de auxílio de alguém que tenha capacidade plena. As pessoas, por exemplo, que sejam maiores de 16 e menores de 18, os ébrios habituais e viciados em tóxicos, aqueles que, por causa permanente ou transitória, não possam exprimir a sua vontade, ou ainda os chamados pródigos. Então, vejam, lembram que eu disse para vocês, essas pessoas elas serão assistidas, elas não serão representadas, como é o caso dos menores de 16 anos. E aqui entra aquela alteração que comentamos sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. O que o Estatuto da Pessoa com Deficiência fez? Ele transforma, ele reconhece a capacidade plena como regra para as pessoas com deficiência, devendo ficar comprovada que há alguma causa transitória ou permanente que faça com que elas não possam exprimir a sua vontade. Então, ela inverte isso. Antes, as pessoas com deficiência entravam dentro das incapacidades, inclusive das incapacidades absolutas. Hoje, elas são consideradas plenamente capazes até que se tenha efetivamente, ou que se demonstre efetivamente, como qualquer outra pessoa, que elas têm alguma causa transitória ou permanente que as faça, que as impossibilite de exprimir a sua vontade. Tá? Então, essa é a diferença que nós vamos ter aí para a gente lembrar, tá bom? Então, isso é bem importante. Depois, gente, a gente vai para o artigo 2º, e aí vocês vão lembrar que nós falamos sobre o conceito de personalidade civil e falamos do início, onde é que se starta isso. E aí dissemos que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, a partir da primeira respiração. Ou seja, se o indivíduo não respirou, ele não nasceu com vida. Se ele respirou, ele é considerado uma pessoa que adquire todos os efeitos da aquisição da sua personalidade jurídica, ou seja, ela se torna capaz para direitos e deveres. Por exemplo, ela pode receber em doação, ela pode ela tem, né, direito aos seus direitos da personalidade, direito à honra, direito ao nome, etc. Né? Então, tudo isso vem com a personalidade civil que se inicia do nascimento com vida a partir da primeira respiração. Quem é o nascituro, que é onde a lei põe a salvo, né, desde a concepção, os direitos do nascituro? Essa fala, esse nascituro, é aquele que ainda está no ventre da mãe. Então, aquele que não veio a nascer. Mas a lei põe a salvo alguns direitos desse nascituro, como o direito ao nome, o direito à honra, o direito aos alimentos gravídicos, por exemplo. Qual a grande contradição ou a grande questão que a gente tem aqui? Vocês vão lembrar que nós tínhamos 3 teorias. A primeira, a teoria natalista, que é a regra geral do código, gente. Não esqueçam disso. Natalista por quê? Porque diz que somente com o nascimento com vida
o indivíduo poderá adquirir personalidade jurídica, que é o que diz a legislação, tá aqui, ó, tá? A outra teoria que nós vamos ter é a chamada teoria concepcionista. Ou seja, para essa teoria, basta que a mãe conceba a criança, ou seja, conceba o feto para que ele tenha, né, basta que ele esteja, que ele seja um nascituro para que ele tenha direitos e deveres, tá? Então, isso é muito importante. Por quê? Porque nós vimos que em algumas situações, nós vamos ter a necessidade, né? Nós vamos ter a necessidade de se reconhecer o direito do nascituro desde a concepção. Inclusive, comentei com vocês vão lembrar, que existem situações na jurisprudência, inclusive do STJ, reconhecendo, inclusive, direitos patrimoniais ao nascituro. Lembra do exemplo do DPVAT, né, que falamos? Onde havia o reconhecimento pela teoria concepcionista de que a mãe que veio a sofrer um acidente e recebeu o seguro DPVAT, mas durante o acidente ela perde o bebê, né? Ela deve receber o seguro tanto em relação a ela quanto em relação à morte do nascituro, né? Então ela recebe o quanto relacionado às duas situações, a ela e ao bebê. Qual a grande questão aqui? Essa teoria ela foi adotada de maneira excepcional, porque a regra pelo código é a teoria natalista, onde se põe também a salvo os direitos do nascituro, mas não direitos patrimoniais. E a terceira grande teoria faz dizer, olha, nós até podemos reconhecer direitos patrimoniais ao nascituro, ok, mas ela fica suspensa por uma condição até que esse nascituro venha a nascer com vida, que é a chamada teoria da personalidade condicionada, tá? Então, não esqueçam, a nossa teoria no código é a natalista, essa é a regra, o que não impede que na jurisprudência se tenha aplicação de outras teorias, tá? Não esqueçam disso, isso é bem importante. Tá lá, ó, a questão traz isso de novo, dizendo assim, para efeito de aquisição da personalidade, o direito estabelece o indispensável concurso de dois eventos indissociáveis, o nascimento com vida. Então, não esqueçam isso, gente. Nós precisamos que o indivíduo nasça e que ele nasça com vida, que ele tenha a troca respiratória. Sem esses dois eventos, nós não temos, como considerar que nós temos o início da personalidade jurídica, tá? Então, cuidem isso é bastante importante. E aqui fica a dica, gente. Relembrem aquela questão que eu trouxe para vocês, que eu botei caso 1, e aí eu coloquei uma série de situações, né, que poderiam acontecer, para a gente poder relembrar, né? Inclusive, nós corrigimos em aula. Se vocês forem olhar lá, tá em uma das nossas aulas escrito caso 1, tá? Ainda, gente, ó, em oposição à capacidade plena, nós temos, logicamente, os institutos da incapacidade relativa e da incapacidade absoluta. Qual a grande diferença entre esses institutos? Há pouco falamos, ó, no artigo 3º vai se estabelecer por um critério biológico a incapacidade absoluta, porque por um critério biológico, os menores de 16 anos, eles têm que ser representados. Eles não têm condições de manifestar a sua vontade, portanto, eles têm que ter representação. Na incapacidade relativa, eu quero dizer, olha,
esses indivíduos até teriam condições de manifestar sua vontade, mas para que ela seja válida, eles devem ser assistidos por alguém que tenha poder, tenha capacidade plena, ou seja, possa exprimir a sua vontade, tá? Então, essa é a grande diferença. Nesse caso, eles serão assistidos, no outro caso, eles serão representados, tá bem? Depois, quanto à emancipação, gente, vamos lembrar, nós vamos ter a primeira delas, que é a voluntária, ou seja, quando o indivíduo faz, né, quando os pais o fazem voluntariamente, a judicial e aquela que será pelas hipóteses legais, tá? Então, só para vocês relembrarem lá pelo próprio artigo de lei, né? Então, a gente vai ter isso no artigo 5º, nós vamos ter a cessação da menoridade quando a pessoa fica habilitada para a prática de todos os atos da vida civil. E aí vocês vão lembrar que uma das questões foi: ai, professora, mas por que ele não pode dirigir, não pode isso, não pode aquilo? Não, porque é para fins dos atos da vida civil, ou seja, para que ele possa exercer e manifestar a sua vontade do ponto de vista da operacionalização da sua vida, tá? Então, isso é bem importante para que a gente possa se organizar dentro desse contexto, tá bem? Mas, gente, vamos lá. Falamos dos direitos da personalidade, que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre a questão da limitação voluntária. E quando nós falamos dos direitos da personalidade, nós falamos sobre as suas características. Isso nós falamos uma aula antes de nós iniciarmos as apresentações dos trabalhos. Isso é muito importante, gente. Quero que vocês relembrem, ó. Lembram que nós não vamos ter um rol taxativo, isso vocês lembram, e vocês lembram também que nós falamos que o primeiro artigo ele vai dizer o seguinte: com exceção dos casos previstos em lei, ou seja, quando a lei permite, os direitos da personalidade serão intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo sofrer limitação voluntária. O que ele quer dizer com isso, minha gente? Ele quer dizer o seguinte: olha, via de regra, esses direitos da personalidade, até porque eles fazem parte do núcleo, né, que nós falamos, da dignidade da pessoa humana, que inclusive é fundamento da Constituição. Falamos disso, né? Eles serão irrenunciáveis, ou seja, eu não posso renunciar a um direito da personalidade. Lembram lá quando falamos do show de Truman? Lembram quando comentamos sobre essa ideia de nós termos né, de nós resolvermos voluntariamente entregarmos toda a nossa vida, toda a nossa imagem, etc. Né? E aí dissemos que isso, em tese, não é possível. Eles também não são disponíveis, né? Então, claro, nós podemos vender o direito de imagem, autorizar o direito de imagem, utilizar disso comercialmente? Sim, isso é previsto em lei, isso é uma hipótese. Mas eu posso fazer isso de maneira absoluta? Não, não posso fazer isso em regra de maneira absoluta, porque esses direitos são indisponíveis. Depois, esses direitos, eles são absolutos, né? No sentido de que eles são erga omnes. Vejam, não quer dizer que eles não possam ser, de alguma forma, relativizados, mas quer dizer que eles são oponíveis a todos. Então, uma vez que o indivíduo tem direito da personalidade, ele é oponível a todos, não somente a um deles, tá? Outra questão bastante importante: esses direitos da personalidade, eles são tidos como inatos, são tidos como decorrentes do direito natural, ou seja, como se eles fossem algo que já vem acoplado à ideia de pessoa, de dignidade da pessoa humana, tá? Então, cuidem isso. Um dos mais importantes, uma das mais importantes características, gente, é justamente a questão deles serem direitos extrapatrimoniais, ou seja, o valor deles, como é que a gente calcula o valor de uma imagem, né? O valor da imagem de uma pessoa, como a gente calcula o valor da honra, né? Quanto vale isso? Falamos muito sobre isso no trabalho. Esse conteúdo econômico, ele não é tido de forma direta, o que não quer dizer que não vai gerar indenização por danos extrapatrimoniais, mas eles em si, e essa reparação em si, ela não diz o valor, como nós temos o valor de uma caneta, o valor do post-it,
né? Eu não tenho um valor fechado quando eu falo do que é o valor da honra, tá? Então, cuidem muito isso, porque isso é muito importante. Depois disso, também a questão da empenhorabilidade, tá? A empenhorabilidade também desses bens, ou seja, o direito ele é impenhorável. Ainda a vitalicidade, enquanto o indivíduo estiver vivo, ele tem esses direitos da personalidade garantido, tá? Então, isso é bastante importante. E ainda assim, se perpetua, alguns direitos da personalidade se perpetuam pós-morte, né? Então, isso é bastante importante. A imprescritibilidade também, não há um prazo, né? Não há um prazo específico para a prescritibilidade desses direitos, mas, claro que o exercício, ou seja, a reclamação de eventual indenização, ela terá um prazo de acordo com a própria legislação, tá? Então, isso é bastante importante também. Gente, outra questão, deixa eu ver aqui na sequência, as esferas, também falamos um pouco, né, sobre a esfera da integridade física, psíquica e intelectual. Dissemos que a doutrina vai pensar nessas esferas, ou seja, vai pensar nessas três grandes nuances que nós vamos ter dentro da estrutura do indivíduo, né, que na verdade nada mais é do que a composição da própria personalidade civil do indivíduo, seja física, seja psíquica, seja intelectual, né? Então, são os três grandes pontos que nós vamos ter aqui. Sobre essa questão nova, a gente vai falar um pouquinho logo adiante. Eu vou gravar um outro vídeo, porque é quase que matéria nova, mas isso não vai cair diretamente na nossa prova, tá? Mas só para a gente saber sobre isso, sobre nome e prenome também, nós vamos falar sobre isso logo adiante na questão. O que mais que eu queria trazer para vocês, tá? Que eu acho que vocês não podem esquecer. Primeiro, quando nós iniciamos, nós tratamos sobre a questão da vacatio legis, né? Falamos sobre isso, falamos sobre a lei de introdução às normas do direito brasileiro, trouxemos toda a questão relacionada a isso, falamos também sobre a constitucionalização do direito civil. Então, peço que vocês relembrem isso, peço que vocês analisem isso do ponto de vista também da constitucionalização e também da proposição que nós fazemos sobre isso, né? Lembram que nós falamos que havia uma previsão constitucional no sentido da garantia do direito à igualdade, e que essa igualdade não pode ser somente uma igualdade formal, ou seja, lembra quando nós falamos até da questão das cotas, por exemplo, em concursos públicos? Então, vocês vão lembrar que nós colocamos uma linha de chegada, né, e colocamos as pessoas em locais diferentes para essa linha de chegada. Então, se a gente pensar numa igualdade formal, nós colocamos todos na corrida, todos estão lá, todos podem concorrer, né? No entanto, se um estiver mais atrás e o outro mais à frente, nós vamos ter uma disparidade, ou seja, formalmente eles têm igualdade, mas materialmente eles não têm. E quando a gente fala na garantia dos direitos da personalidade, e mais quando a gente fala na garantia da constitucionalização do direito civil, a gente está dizendo, olha, também o princípio da dignidade da pessoa humana ele vai incidir sobre o direito civil, entre outros princípios, devendo garantir a igualdade material
na aplicação jurídica do direito civil. Então, cuidem isso, tá? Que isso é bastante importante. Peço que vocês retomem aí essa análise sobre a constitucionalização do direito civil. Tá bem? Então, pincelamos aí algumas coisas e vamos à nossa matéria. Vou salvar esse videozinho e vamos ao próximo. Abraço!